Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é mais um vídeo escatológico do final dos tempos, profecias, sobre aquilo que ainda vai acontecer no futuro. E hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre os julgamentos de Deus após a segunda vinda de Jesus, né? O segundo advento, logo após o final, bem no finalzinho da tribulação, tá? Então nós vamos falar hoje sobre o julgamento dos gentios. Como é que será o julgamento dos gentios? Se você ainda não segue o nosso canal, aperte aqui, siga o nosso canal, siga também nas redes sociais, que tem um link aqui no videozinho no YouTube, dê um joinha, deixe seus comentários ao final e vamos que vamos. O julgamento dos gentios é a temática de hoje aqui escatológica. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a hora desse julgamento dos gentios. E se nós observarmos a cronologia do capítulo 24 e 25 de Mateus, o julgamento dos gentios, né, aparece principalmente ali em Mateus 25, de 31 a 46. É o trecho onde mostra como será feito esse julgamento dos gentios após o segundo advento de Cristo, ou no mesmo momento ali onde Cristo voltar, como é que isso vai se realizar? E aparece, né, em seguida, cronologicamente, é o julgamento do povo de Israel. Pelo menos é o que a gente percebe à luz da palavra de Deus. Esse julgamento acontece após a segunda vinda de Cristo à terra, tá? Joel menciona ele lá no livro de Joel, capítulo 3, de 1 a 2. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, preste atenção. Ela fala assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. É o que fala Joel capítulo 3, de 1 a 2, é esse trecho que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, percebendo um pouquinho, discernindo aquilo que diz as Escrituras nesse trecho especificamente, no capítulo 25 de Mateus, aqui especificamente o profeta revela que o julgamento sobre os gentios acontecerá ao mesmo tempo que o Senhor restaurará, ou vai restaurar a nação de Israel, a sua terra original, a terra da Palestina, que é, obviamente, na segunda vinda de Cristo que isso acontecerá. Então, logo em seguida, esse julgamento deve ocorrer durante a segunda vinda, após o ajuntamento e julgamento de Israel. Ele deve também preceder a instituição do milênio, ou seja, após esses julgamentos que nós estamos mencionando aqui nesses vídeos, né, vai acontecer o reino milenial ou o milênio, pois aqueles que forem aceitos nesse julgamento ou aprovados, esses sim serão levados para o reino milenário, é o que diz Mateus 25, 34, a Bíblia Sagrada fala isso, ok? Qual será, uma segunda pergunta surge quando nós pensamos sobre o julgamento dos gentios, qual será o local desse julgamento dos gentios? Então, observando, né, que esse julgamento segue a segunda vinda de Cristo, deve ser então um acontecimento que se desenrola, obviamente, não no céu, mas na terra. Obviamente, não se pode dizer que acontece na eternidade. Um teólogo chamado Peters, ele nos diz o seguinte, ele diz assim: como não há nenhuma afirmação de que alguma dessas nações ressurgiu dos mortos, igualmente não há indicação de que alguma parte delas tenha descido do céu para ser julgada. A linguagem, desde que nenhuma teoria prévia seja levantada para influenciá-la, simplesmente refere-se a nações aqui na terra, né? E nações, de certa forma, reunidas nessa segunda vinda de Jesus. É o que fala G.N.H. Peters, na sua grandiosa obra escatológica Theocratic Kingdom, ou reinado teocrático, ou reino teocrático, tá bom? Traduzindo para o português. Joel também 3, capítulo 3, versículo 2, afirma que esse julgamento acontecerá no Vale de Josafá. Então nós temos aqui uma área geográfica definida.
chamada como Vale de Josafá. Esse local especificamente não é fácil de identificar, né? Mas alguns acreditam que seja sinônimo do Vale da Bênção, mencionado lá em 2 Crônicas 20 e 26, em que Josafá, o grande rei Josafá, derrotou os moabitas e os amonitas, e cuja vitória deu ao lugar um novo nome chamado Vale de Bênção, tá? Bewer, um outro teólogo também, ele nos diz o seguinte, quando ele fala sobre essa localização geográfica desse julgamento dos gentios. Ele diz assim: é certo que o nosso autor, aqui se referindo, né, a 2 Crônicas 20, de 20 a 28, não tinha em mente o Vale de Bênção, que está ligado à vitória sobre os moabitas, amonitas e meunitas, né? Conforme 2 Crônicas, eu mencionei para vocês, capítulo 20, de 20 a 28. Ou seja, em Joel, né, capítulo 3, versículo 2, não só seu nome, mas também a distância está contra ele. Não se sabe se havia um vale perto de Jerusalém com o nome do rei Josafá em tempos antigos. Então não dá para saber mais ou menos direito qual é essa área geográfica específica. Talvez seja esse Vale da Bênção mencionado em 2 Crônicas 20 e 26. É o que diz, né, um especialista, um comentarista do livro de Obadias and Joel, né, na sua obra International Critical Commentary, ou Comentário Crítico Internacional, baseados no livro de Obadias e de Joel J.A. Bewer, tá? São fontes bibliográficas que a gente traz aqui para você através desses vídeos escatológicos. Outros eruditos, acreditam que esse é o Vale de Cedron. Talvez seja uma outra possibilidade, o Vale de Cedron, que fica nos arredores da cidade de Jerusalém, né? Ironside, um outro teólogo, né, na sua obra Notes on the Minor Prophets, ou Anotações dos Profetas Menores, Harry Ironside, nos diz o seguinte, ele diz assim: sabe-se bem que há uma ravina profunda que agora leva esse nome nos arredores de Jerusalém, separando a cidade santa do Monte das Oliveiras, mas é possível que o nome tenha sido aplicado a ela apenas por causa dessa profecia. Não que ela tivesse esse nome quando Joel mencionou, falou, declarou aqui, nem por séculos depois, já que temos de chegar ao 4º século da era cristã antes de ele ser designado dessa maneira, é o que diz Ironside. Então, pensando um pouquinho no que diz Ironside, né, talvez a solução quanto ao local em questão, onde vai ser esse julgamento dos gentios, seja apresentada lá em Zacarias 14, versículo 4, em que vemos aqui também uma menção do retorno do Senhor ao Monte das Oliveiras, que será aberto numa espécie de grande vale, como diz as Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus em Zacarias 14, 4. Diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade se apartará para o sul, conforme declara o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Ou seja, a Bíblia menciona que um vale, né, que ainda não existe hoje, aparecerá no tempo da segunda vinda. Já que o nome Josafá significa Jeová julga ou Yahvé julga, talvez o vale recém-aberto fora de Jerusalém receba esse nome por causa do grande acontecimento que ali ocorrerá nesse julgamento dos gentios na segunda vinda de Cristo, ok? Terceiro destaque que nós queremos trazer aqui nesse vídeo é: quem serão os participantes desse julgamento? Quais são os participantes do julgamento? E quando nós pensamos sobre isso, nós devemos observar que as pessoas levadas a esse julgamento são indivíduos, obviamente, vivos, não os mortos que foram vivificados e julgados. Peters, um outro teólogo, também escatologista, nos diz o seguinte: a pergunta aqui diante de nós é a seguinte: todas as nações incluem os mortos ou apenas as nações viventes, as pessoas viventes? É a pergunta que nos faz Peters, né? E ao responder essa questão,
temos as seguintes observações que nós vamos deixar aqui para vocês. Nada é dito sobre os mortos, em Apocalipse 20, de 11 a 15. Dizer que eles são indicados desprende-se do fato de que essa passagem é erroneamente sincronizada com Apocalipse 20, de 11 a 15, como eu mencionei. Segundo lugar, a palavra traduzida por nações nunca é, de acordo com o testemunho uniforme de críticos estudiosos da língua original, o grego e hebraico, empregada para designar como se nações fossem os mortos, a não ser que seja uma exceção solitária. Terceiro lugar, a palavra aqui é empregada para denotar, obviamente, nações vivas, nações existentes, e quase exclusivamente para nações de gentios, ou seja, não judeus. Quarto destaque que nós trazemos é que o Espírito, aqui o Espírito Santo, nos dá, obviamente, testemunho abundante, através das Escrituras, de que precisamente tal reunião de nações viventes acontecerá logo antes de começar o milênio, e que haverá uma vinda e também um julgamento, é o que nos ensina a palavra de Deus. O quinto destaque que nós trazemos aqui é que julgamentos nacionais são derramados apenas sobre nações vivas e existentes, e não, obviamente, sobre mortos, que não possuem nenhuma organização ligada a uma espécie de ideia de etnia, nação ou estado. E o sexto destaque que nós trazemos é como não há nenhuma afirmação de que alguma dessas nações tenha ressuscitado dos mortos, também não há indicação de que alguma parte delas tenha descido do céu para ser julgada, tá? Quem menciona tudo isso é um teólogo, como eu já falei, Peters, Eugene Peters. Ele fala sobre essas questões, 6 questões que nós colocamos para vocês. Então, também de acordo com a concordância Strong, que é um lexicon, um dicionário especializado em línguas originais, principalmente na versão inglesa da Bíblia, a palavra nação, que traduzida para o grego seria etnos, daí vem etimologia, povos, nações, raças, é traduzida aqui, obviamente, por povo, ou em inglês people, 2 vezes, e pagãos 5 vezes na Bíblia, nação aparece 64 vezes e gentios 93 vezes. Sempre essa palavra etnos, dentro de contextos diferentes, aparece dessas maneiras no Novo Testamento, segundo Strong's, que é esse dicionário de línguas originais. Então, esse deve ser considerado um julgamento sobre os gentios vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus, ou segundo advento de Cristo, que é aquela vinda visível onde Jesus virá em glória com seus anjos, com a sua noiva adornada, a igreja virá em glória para aplicar esses julgamentos sobre Israel, sobre os gentios e logo em seguida implantar seu reino milenial, como nós temos falado em vídeos anteriores. Qual vai ser a base do julgamento? Qual vai ser o fundamento desse julgamento? Como é que Deus efetivará esse julgamento? Então, a base na qual o julgamento é distribuído é, obviamente, o tratamento recebido por um grupo chamado meus irmãos. Lá em Mateus 25, 40 e versículo 45 fala assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E no 45 a Bíblia Sagrada diz: então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, podemos observar, com base em Joel 3, versículo 2, que Israel é o centro de todo o plano de julgamento, porque a Bíblia diz: congregarei todas as nações e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Ou seja, a profecia de Isaías também parece reduzir essa referência a Israel, como ali meus irmãos, desse trecho de Mateus. Apenas, obviamente, as testemunhas crentes, aqueles que acreditaram na pregação do Evangelho do Reino, mencionando aqui o ministério daquele grupo específico, uma vez que ele escreve o seguinte:
né? A Bíblia diz assim: porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. É o que diz aqui o profeta Isaías. Nem viram a minha glória. Eles anunciaram entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem, né, as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. É o que diz Isaías 66, 19 e 20. Tá bom? Então, de acordo também com o livro de Apocalipse, Deus selará um remanescente fiel, que a Bíblia chama dos 144 mil selados, no início do período da tribulação, e eles, esses 144 mil, serão um remanescente de testemunhas fiéis durante o período tribulacional. E os frutos do seu ministério serão descritos em Apocalipse 7, de 9 a 17, em que é vista uma grande multidão redimida, ou seja, os irmãos que a Bíblia menciona são evidentemente essas mesmas testemunhas fiéis que vão surgir do período tribulacional. Esse julgamento deve determinar a condição espiritual dos réus. Ele definirá se o réu é salvo ou incrédulo. Uma análise, obviamente, descuidada da passagem parece mostrar que esse é um julgamento baseado em obras, com resultado atrelado às obras do réu, ou seja, daqueles que não, né, que estão sendo cobrados aqui no juízo. Uma observação mais cuidadosa não apoiará, obviamente, essa conclusão. Mas o primeiro destaque que nós trazemos é que o princípio aceito nas Escrituras é o de que um homem jamais é salvo por obras, pois a salvação nunca é oferecida com base em obras. Conforme Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É o que diz o Evangelho de Mateus 25, 46. Então vemos aqui que o destino eterno do povo colocado sob julgamento está sendo decidido por Jesus de Nazaré na sua vinda. E esse não poderia ser um julgamento, obviamente, por obras, pois o destino eterno nunca é decidido com essa base judicial, mas com base na aceitação ou rejeição da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Segundo lugar, além disso, ou no reconhecimento do Messias que há de vir, do Evangelho do Reino do Messias que há de vir. Segundo lugar, além disso, os que alimentaram, deram de beber, vestiram e visitaram os irmãos lá de Mateus 25, foram chamados na Bíblia como justos. Ou seja, se esse é um julgamento de obras, eles deveriam ser considerados justos com base no que fizeram. E isso seria contrário aos ensinamentos, obviamente, das Escrituras. Ou seja, durante o período do ministério dos irmãos, que são esses salvos do período tribulacional, como nós estamos falando, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, conforme relata Mateus 24, 14. Anteriormente, em vídeos anteriores, já falamos, né, que o evangelho do reino implica na pregação da morte de Cristo e do sangue de Jesus como o caminho da salvação para os homens. Então, tal evangelho era o que esses irmãos estavam proclamando, conforme diz a Bíblia. Os gentios que participarão desse julgamento serão aceitos ou rejeitados com base em sua aceitação ou rejeição do evangelho pregado pelos irmãos. Os que aceitarem o seu evangelho, aceitaram o mensageiro, e os que rejeitaram o seu evangelho, rejeitaram esse mensageiro. O Senhor disse em Mateus 18, 13: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, esse evangelho do reino exigia uma fé pessoal e a regeneração ou o novo nascimento, mas bem reconhecido pelas obras, obviamente, que refletem nas suas vidas e que produzem. Peters nos diz o seguinte: o Salvador, então, de acordo com a analogia geral das Escrituras sobre esse assunto, declara que quando ele vier, Jesus de Nazaré,
com seus santos em glória, para estabelecer o seu reino milenial. Aqueles dentre as nações que demonstrarem uma fé viva por meio de obras ativas, de compaixão e auxílio, herdarão o reino milenial com Jesus, e serão reis sobre ele também, como aqueles que os precederem. Aqui a igreja que já foi arrebatada, né? Gablin escreve de forma semelhante. Ele diz o seguinte, é um outro teólogo, e que além de Peter diz assim: algumas das nações receberão seu testemunho, elas crerão no evangelho do reino, esse último grande testemunho, manifestarão a verdade de sua fé pelas obras. Os pregadores que saem são acusados publicamente, odiados por outros nesse período tribulacional, e assim sofrem famintos, e alguns são aprisionados, conforme diz a Bíblia. As nações que creem no seu testemunho demonstrarão sua fé ao dar-lhes de comer, ao vesti-los, visitá-los na prisão, ou demonstrar-lhes qualquer espécie de amor. No caso aqui, por exemplo, o caso de Raabe pode ser visto como uma predição tipológica disso que acontecerá na tribulação. Ela creu, e isso numa época em que o julgamento cercava a cidade de Jericó, que é um tipo, né, um símbolo do mundo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias de Israel. E novamente foi escrito sobre a meretriz Raabe, quando acolheu também, justificada por obras, esses dois espias. Ela tinha fé e a manifestou, obviamente, em obras. Assim também as nações creem nos mensageiros e os tratam com gentileza. E a graça, então, os cobre, porque eles creram nesse povo de Deus e no Jesus que há de vir. É o que nos afirma Arnold Gablin na sua obra The Gospel According to Matthew, ou o Evangelho de acordo com Mateus, tá bom? Então, pensando um pouquinho no que diz Peter, no que diz Gablin, conclui-se que os gentios serão julgados com base em suas obras, para verificar se são salvos ou incrédulos, pelo fato de terem recebido ou rejeitado o Evangelho pregado pelo remanescente durante a tribulação. Tá bom? Nós vamos parar por aqui e vamos continuar logo em seguida no vídeo posterior. Continue conosco, graças a Deus, dê um joinha, faça seus comentários e clique aqui no link onde você pode semear nesse ministério, exercer sua generosidade e também participar das nossas redes sociais. Amém e amém.